Ser mãe é amar antes mesmo de conhecer. Eu comparo até um pouco esse amor ao amor de Deus, né? Porque Deus nos ama muito antes da gente nascer, né? Ele idealiza coisas tão importantes para todas nós, né? Deus tem planos lindos para cada um de nós e precisamos tomar posse disso, porque eu sempre falo, todas nós somos uma estrela e não deixemos que nossa luz se apague. E agora com vocês, Sara Moura, os sonhos de Deus não podem morrer. Se tentaram matar os seus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o seu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando os seus sonhos e a sua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Ser mãe é amar antes mesmo de conhecer. É carregar no coração alguém que ainda nem chegou, mas já transformou tudo. Ser mãe é se reinventar todos os dias. É ser força quando se há luz. É ser colo quando se há necessidade. Ser mãe é todos os dias estar ao lado do seu filho e dando a ele esperança. Isso é ser mãe. Ser mãe é abrir mão do cansaço, mas nunca do amor. Eu acho que ser mãe é abrir mão de si mesma. Ser mãe é um amor infinito, não tem fronteiras. Amar uma pessoa que a gente bota no mundo para ser feliz. E que seja que for, ela será sempre nossa prioridade. Te amo, meus filhos, onde você estiverem. Ser mãe é ensinar, é aprender ao mesmo tempo. É doar sem medidas, mesmo quando ninguém vê. É sorrir por dentro e ver o outro crescer. E acima de tudo, ser mãe é a forma mais bonita de Deus mostrar cuidado e ternura. E assim, a gente vai contando a história do que é ser mãe. Nesse mês que se comemora aquela que é capaz de dar vida. E aí, Alê, a mãe é aquela que diz que o filho sempre está certo. E eu tive a experiência de algumas vezes na minha vida ver algumas mães na porta do presídio. E eu tive as outras oportunidades de ver mães vendo seus filhos receberem diploma de medicina em grandes universidades. Mas eu não vi diferença nenhuma dos amores, porque elas sempre estão lá. E quando a Lê falou comigo desse quadro Sempre Elas, eu falei, então deu bom com a Lu, porque o grande sonho da minha vida era ser mãe. Mas eu tinha também uma grande dificuldade, a aceitação. Eu ficava imaginando como meu filho
iria reagir na escola, perante os amigos, na sociedade, essa sociedade tão preconceituosa, tendo uma mãe na cadeira de rodas. E foi 9 meses de expectativa, porque algumas mães serão mães de eternos bebês, mães atípicas, mães que têm filhos com autismo, nível de suporte 3. Essas mães não descansam. Eu tenho uma mãezinha que a gente cuida, amigas, que ela faz a unha do pé uma semana, cutila, pinta, na outra semana ela consegue fazer o outro, porque ela não tem tempo mais para ela. E quando vem uma criança com deficiência, ou quando você é uma mulher com deficiência, a gente tem muito medo de como vai ser a reação da sociedade. E um dia eu perguntei para o meu filho assim: filho, como é ser filho de uma mulher com deficiência? E ele me respondeu: se essa mulher com deficiência for a Lou Fino, é maravilhoso, mãe. Todo mundo na escola te admira. Você me criou sozinha. Você passou por todas as dificuldades. Você me sustentou. Todo mundo tem orgulho de você e eu não queria outra mãe. E aí eu entendi que o amor de uma mãe por um filho e o amor de um filho por uma mãe é incondicional. E eu tenho certeza que alguém que está na plateia hoje vai vir aqui contar uma história para a gente de mãe. E aí, a gente vai sortear alguma coisa de alguma loja para quem vir contar a história fantástica. Sim, sim, a gente tem a loja aqui da nossa queridíssima Soraya. Cadê o brinde da Soraya, maravilhosa? Soraya, traz aqui seu brinde. Traz o aqui brinde pra que vai nossa, vir uma mãe aqui pra contar a nossa mãe história. corajosa de hoje. Essa é a loja da Soraya. Flora Pura Empório. Olha que linda essa frase. Beleza é se sentir bem. Ser linda de alma e coração também. Ela chegou ali, você nem sabia ali. Aí ela veio e falou: oi, tudo bem? Aí ela falou: nossa, eu tô aqui hoje, você não sabe. Porque eu tô com muita vergonha. Eu não conheço ninguém. Falei: não, você já conhece, você já me conhece. Conheceu a Moniquinha, já vamos pro mundo. E aí a gente começou a conversar, não é? Olha a superação. E ela me contou a história da loja dela, que é uma superação. E agora você vai contar pra gente a história ser mãe. Ser mãe foi praticamente a primeira história dela na minha vida. Eu fui mãe solteira. Eu enfrentei os 9 meses da minha gravidez sem o pai do meu filho. E foi um amor tão grande, tão que eu não tenho palavras. Que hoje em dia ele sabe o amor que eu tenho por ele, o quanto eu sofri carregando ele 9 meses na barriga, sem ter o apoio do pai, sem ter um trabalho, sozinha, em meio a uma separação também do meu pai e da minha mãe, e que eu tinha tudo na vida e perdi tudo. E eu tive que tentar me superar do zero, sem saber como. Mas Deus me deu muita força. E eu não tenho vergonha de contar isso. Agora aqui é o meu momento de desabafo, que de repente vai ser até bom para mim. Então eu comecei a vender pano de prato, bordar pano de prato, para poder fazer o enxoval do meu filho. E eu sempre estudei nos melhores colégios, eu sempre tive tudo na vida e de repente eu não tinha nada. Nem o pai do meu filho, apenas uma gravidez e sem saber o que fazer com o filho no braço e sem ter apoio de ninguém. Então foi aí que começou a minha história. E hoje eu tenho um rapaz lindo que eu amo, tem 27 anos.
Ele trabalha comigo, eu superei, trabalhei muito. Hoje em dia eu tenho uma loja, que é a Flora Pura, que Que é linda. ontem nós ganhamos o prêmio de melhor perfumaria de Araruama. Palmas! E eu não esperava também, foi uma superação para mim, foi uma surpresa que eu também não sabia dessa votação. Que legal. E a cada dia cresce mais. Essa marca ela existe desde 1949, mas como franquia ela só vem há 8 anos. Mas é uma marca que eu amo e me dedico muito. E se eu for conversar muito aqui, é uma história muito longa. Mas assim, que foi uma história triste, mas que terminou com um final feliz. Então, palmas para ela, gente. Ó, mas você não pode ganhar o seu próprio brinde. Então, a gente vai ouvir uma segunda história. Fabiane quer contar uma história. Vocês vão se aquecendo, né? Lu, eu não sei como é ser filha, mas eu sei como é ser mãe atípica. Minha filha tem autismo, suporte 2. E não significa porque é suporte 2 que é leve, né? Leve para quem, né? Porque é devastador, né? Mas não é uma sentença de morte, é só um ponto de partida. Então, é uma maternidade completamente diferente. E sim, é uma maternidade atípica, porque minha filha não fala, ela é não verbal, mas ela se comunica. Se ela tivesse aqui, ela estaria mandando em todo mundo e estaria pedindo vocês conseguirem entender tudo que ela estaria E querendo. só para concluir a sua fala, para ver assim o amor que você tem, né, de criar uma pessoa dentro do espectro, 80% das mães atípicas são mães solos. Graças a Deus eu não sou. Meu marido é maravilhoso, inclusive ele está agora com ela para eu poder estar aqui trabalhando. Mas eu sei que a minha realidade não é a estatística. Mas a gente ama tanto ela, que é um amor assim fora do peito, né? Nosso coração é uma coisa assim muito incrível. E eu não mudaria nada nela, sabe? Porque eu acho que ela veio especial e veio pra gente. Palmas também, gente. Mereço o brinde. Ela adora um brinde, gente. Ela merece um brinde? Merece, Soraya? Merece. Então, Soraya vai dar o brinde para Fabiane. Mas ela tá louca para falar, Lê. Ela tá levantando o dedo. Vem cá, vem contar a sua história, quer? A minha história, graças a Deus, não é uma história triste, né? Eu me casei com 18 anos, né? Queria casar com a pessoa com quem me casei, né? E com 18 anos também eu entrei no banco, né? 10 dias antes de casar eu estava empregada e era o trabalho dos meus sonhos, né? Eu sonhei em ser bancária, né? E fiz carreira no banco, mas aos 21 anos eu fui mãe, né? Da Sara, que cantou aqui lindamente, né? E eu lembro que, apesar de ser o meu sonho, eu tive um momento de muita vontade de largar, né, meu trabalho. Mas quando eu engravidei, gente, que força que um filho dá, né, pra gente. E a Sara, o nascimento da Sara me impulsionou a ser uma profissional à frente, né, do meu tempo, das minhas colegas que trabalhavam comigo. Eu me dedicava muito, porque eu queria dar sempre o meu melhor para que ela tivesse o melhor lá na frente, né? E eu acho que todas as mães têm esse sentimento, né, quando engravidam, de fazer mais, porque os nossos filhos, nós queremos que eles sejam mais do que fomos, né? Que a gente quer que eles sejam melhores do que nós somos, né? E graças a Deus, porque criei uma filha linda, maravilhosa, estudiosa, dedicada, talentosa, hoje mãe também, né? E eu agradeço a Deus. Tenho um filho maravilhoso também, o Gabriel, que veio depois de 4 anos, né? E que também eu fazendo faculdade depois, né? A Sara pediu para que eu largasse a faculdade, porque a gente não tinha muito tempo junto, eu trabalhava muito, né? E nessa época eu já estava na gerência
do banco e a Sara, mãe, não faz faculdade, mãe, você tem tão pouquinho tempo com a gente. E eu falei, não, mas é por vocês, mamãe está fazendo, está estudando tudo por vocês. E aí, nessa coisa de chegar depois de meia-noite em casa, não ver direito meus filhos, né? Ela, o Gabriel, que era ainda pequenininho, tinha menos de 4 anos. E aí ela me pegou chorando um dia no banheiro e falou assim, mãe, por que você está chorando? Eu falei, porque eu vou trancar a faculdade, que eu não estou aguentando de saudade de vocês. E aí ela falou assim, não, mãe, você não vai trancar a faculdade. Ela tinha 8 anos. Você não vai trancar a faculdade, que eu vou cuidar do Gabriel, você fica tranquila. Então é isso, né? A gente se supera e os filhos também vão se superando com a nossa luta. Ela merece também um brinde, gente? Merece. Espera aí, Patrícia. Patrícia é minha irmã. Olha, eu amo a marca Flora Pura, sou consumidora, né? A Soraya sempre nos atendendo com esse sorriso lindo, que eu acho que é o que fez ela vencer, né? Essa alegria no trabalho, essa satisfação. E a Flora Pura, quem não conhece, conheça, é excelente marca mesmo, viu? Produtos maravilhosos. Ser mãe é sempre uma emoção, mas uma história engraçada, né, Moniquinha? Por exemplo, a minha mãe, ela me liga e fica chateada que eu não atendo o celular. A minha também. Aí ela me liga na rua, eu atendo, ela fala, você está falando com o celular na rua? Eu não consigo entender, é para atender ou para não atender? Conta uma história engraçada da sua mãe. Também Moniquinha. sempre liga e fala assim, não, filha, vai ser rapidinho. É coisa rápida, coisa rápida. Meia hora, 20 minutos e vambora. Não, mas é só... Ó, você tem que parar porque você tem que trabalhar. Eu sei, mas não. Mas mãe é mãe, né? Quando não liga para pedir... Ah, não, filha, só uma coisa muito... É assim, o que foi, mãe? Urgente? Não, você me ensina a mexer naquele controle remoto. Não estou conseguindo ligar. Mãe, eu estou no meio de uma reunião, mãe. Não, mãe, filha, só um negocinho aqui, mas é coisa rápida. O que foi? Não, você me ajuda, não sei o quê. Sabe aquelas coisas? O celular. O celular nunca funciona, mas é uma gracinha. Eu acho que o dia que eu tiver minha mãe, eu vou sentir muita falta. Mãe é tudo, né? Tem história, Micheline? Engraçada? É a mãe que liga. Você que liga. Não, na verdade é o seguinte, eu vou falar uma coisa aqui conhecida. Todo mundo fala que Deus não tinha tanto momento e tanto tempo para ter tantos anjos. Como não tinha tantos anjos para compartilhar no universo, ele decidiu inventar as mães. Que mais é céu, é eternidade, um amor sem fim. E parabéns, aproveito para dar parabéns para todas as mães que estão aqui. Beijos. Eu posso aproveitar? E contar a história de filha, porque no caso aqui eu sou a filha, né? Uhum. E assim, uma coisa que hoje, já quase aos 50, eu tenho cuidado, e mães, papais tenham cuidado com o que você fala com seu filho lá atrás. Eu fui descobrir isso. Não é culpa dele, mas talvez. Eu, muito jovem, sempre meu pai quis que a gente estudasse muito. E meu irmão, estudo, para a gente crescer, vencer na vida. E eu ouvia isso. E na minha família, tiveram algumas pessoas que ficaram grávidas jovens. Mãe solteira. Então, eu ouvia aquilo, meu pai, dos homens da família. Filha não pode ser mãe solteira. Então, eu falava assim, gente, eu tenho que dar orgulho para o meu pai. Eu tenho que estudar, eu tenho que ser independente, eu tenho que ser profissional. E o meu sonho de mãe eu nunca tive. Se tive, eu já deixei lá atrás, porque eu não podia ser mãe. Eu tinha um pânico de ficar grávida. Hoje eu posso falar com a cidade. Eu tinha pânico. Acho que o menino chegava perto de mim e eu falava, vou ficar grávida. Vou dar decepção para meu pai. Sério, gente, era assim. Então, eu sabia que eu tinha que estudar. E todo mundo chegava perto de mim. Mônica, naquela época, me chamava de Renata. Para quem não sabe, meu nome é Renata Mônica. Mas eu adotei aí o Mônica. Então, Renata, você vai ser mãe? Não, vou ser profissional, vou ser dependente. Eu só falava isso, que eu não ia ser mãe. Enfim, com os 30 e poucos anos, comecei a passar muito mal. Tive um grande problema no meu útero, até eu ter que remover o meu útero e não fui mãe. Só que no mesmo momento que eu tiro o útero, meu irmão, que não queria ter filho de jeito nenhum, ele falava assim, eu não vou ser pai. Ele foi pai. Então, parecia assim que a Isabela, para mim, chegou naquele momento, foi no mesmo instante. E meu irmão se separou alguns anos depois e a gente, paralelamente, ajudou, assim, estava ali naquela criação da Isabela. E hoje eu falo para vocês, eu já sou mãe, eu sou mãe do coração,
porque eu tenho uma intenção muito grande de adotar. E meu filho, eu falo que ele já está por aí. Porque meu filho não é bebê, não. Eu quero um menino, uma pessoa grandinha. E agora, aos 40 e poucos anos, eu encontrei um parceiro para isso. Então, em breve, eu vou ser mãe do coração. E vocês que seguem a Moniquinha aí vão ver isso. Parabéns. Maravilhosa sua história. Eu queria dizer só uma coisa que realmente me emocionou. Eu sou libanesa, casada com um libanês, e eu tenho 2 filhos, Rafael e César. Uma vez eu estava discutindo com ele. Falei, mãe, eu não quero discutir com você. Sabe por quê? Você me deu a vida. Você me botou no mundo, me deu a vida. Então, isso que a gente tem que pensar. Mãe da vida. Mãe cria um ser humano que sem ele não existiria. E realmente o filho que toma conhecimento desse legado não tem preço. Então, parabéns para as mães. Cuidam dos seus filhos, que essa é a nossa maior prioridade. É nosso propósito é botar no mundo gente boa de coração, empresários e que talvez conseguem mudar o mundo. E aí a gente vai terminando esse quadro aqui, desejando para você que esse mês seja um mês abençoado e que os sonhos de Deus possam florescer na sua vida. E com certeza, o seu melhor presente de Deus, independente de como nasce essa criança, como foi dito aqui, é o seu filho. Parabéns a todas as mamães. Parabéns a todas vocês.